Bem, vamos aprender um pouco agora sobre os seletores. Eu tenho aqui o arquivo HTML da aula anterior e tenho o style.css. Então, eu vou criar um novo arquivo HTML como seletores.html, certo? Então, nós temos agora dois arquivos HTML e um arquivo CSS só, certo? Então, para cada assunto novo que a gente for estudar, a gente cria um arquivo HTML separado, certo? Vou alterar o título aqui, seletores. Ok. Bem, o primeiro seletor que a gente vai ver é o seletor universal, que é representado pelo asterisco, tá? Ele serve para você aplicar regras a todos os itens do documento. Ou seja, se eu colocar uma margem 0 aqui, todos os meus itens vão ter a margem 0. Se eu colocar um padding 0, a mesma coisa. Se eu colocar aqui um color red, onde tiver texto, vai ficar vermelho. Vamos testar? Olha só. Vou aqui em seletores. A gente já tinha o H1 aqui, da aula anterior. Eu vou colocar aqui texto H1. Agora eu vou colocar um P aqui. Vou colocar parágrafo. Vou dar um Ctrl S. Vamos ver no navegador. Seletores. Perceba aqui, o parágrafo ficou vermelho, tá? O H1 não ficou, ficou azul. Por quê? Veja que nós declaramos aqui um seletor universal, mas perceba que logo abaixo nós temos aqui um seletor tag, um H1, que atribuiu a cor azul para o H1. Então, se a gente tirar, vou dar um Ctrl S, vou voltar lá, vou atualizar. Veja que ele ficou vermelho, certo? Então, é assim que funciona. Geralmente, usa-se o seletor universal para criar um reset da página, ou seja, um comportamento inicial. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou retornar o color blue. Vamos comentar esse H1 aqui. Para adicionar um comentário é muito simples, é só colocar uma barra e um asterisco, tá? E aí você pode explicar o seu código, pode comentar uma parte dele para que ele não tenha nenhum efeito na página. Então eu vou colocar aqui, aula 1, tá? Para você finalizar o comentário é muito simples, é só colocar um asterisco e uma barra, certo? Mas como eu quero que essa linha aqui fique comentada também, que ela não tenha nenhum efeito na página, ao invés de finalizar aqui, eu finalizo aqui embaixo, asterisco e uma barra, certo? Então vamos lá. Então nós já aprendemos sobre o seletor universal. O segundo seletor vai ser o seletor tag, ou tipo, que é a gente declarar o nome da tag, H1. Tá? Nós temos aqui um H1 e um P. Então se eu colocar aqui um H1, vou colocar o color blue. Vou colocar um font size 50 pixels. E logo aqui embaixo eu vou colocar um P também. E entre chaves, vou colocar um color green, font size 12 pixels, ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos ver no navegador. Atualizando. E olha só, temos aí o H1 e o parágrafo. Beleza? Então esse é o seletor tag. Temos aqui o seletor universal, o seletor tag. Vamos ver agora o seletor atributo. Vamos ao exemplo. Vou deixar esse H1 e esse parágrafo aqui. E olha só, eu vou criar aqui um formulário bem simples. E vou criar 3 inputs. Vou colocar aqui nome, vou dar um BR. Vou lá, input, type, text. Vou dar um name, nome. Ok, vou dar um BR aqui. Vou colocar agora e-mail. Vou criar mais um input, type, e-mail. Vou colocar o nome, e-mail, BR. E para finalizar, vou criar um input, type, submit.
colocar aqui um valor, né? Enviar. Tudo certo, eu vou dar um Ctrl S. Vamos ver aqui no navegador. Bom, então temos aqui um formulário, tá? Ele herdou aqui algumas propriedades do seletor universal, que foi essa cor aqui, eu vou tirar, certo? Vou dar um espaço maior, vou colocar aqui um BR, Ctrl S para salvar. Ok, então temos aqui 3 inputs, né? Um do tipo texto, um do tipo e-mail e um botão, tá? Olha só, type text, type e-mail e type submit. Então, olha só, se eu chegar aqui no CSS, vou colocar aqui input, e entre chaves, vou começar a estilizar, então, os meus campos, né? Vou colocar aqui uma largura, width, vou colocar 200 pixels. Vou colocar um background color, para alterar a cor de fundo. Vou colocar aqui um joguinho da velha, uma tralha, para colocar uma cor em hexadecimal, vou colocar CCC, tá? Que é um cinza. Ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S. Se a gente voltar aqui no navegador e atualizar, perceba que todos os inputs ficaram com a mesma formatação. Bem, o que acontece? Acontece que todos são inputs. Bom, como é que a gente faz para resolver isso então? Se todos são inputs, o que difere um do outro é o tipo, é o type, é esse atributo aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, input, e entre colchetes a gente coloca, ó, type igual text. Então essa formatação só vai para o input do tipo texto. Se eu atualizar, apenas o campo do tipo texto ficou formatado. Vou voltar aqui, vou adicionar uma altura. Vou colocar 40 pixels. E vou tirar a borda também. Vou colocar um borda none. Ctrl S para salvar. Veja que ele ficou maior, ficou sem borda, tá? Vou voltar aqui, diminuir um pouquinho, colocar 35. Bom, e o do tipo e-mail e o submit? É simples, é só fazer a mesma coisa. Input. E aqui a gente coloca o atributo. Type. E-mail. Vamos lá. Eu posso copiar aqui. Colar essa formatação. Não tem problema nenhum. Ctrl S para salvar. Agora eles vão ficar iguais. Certo? E o botão? Muito fácil também, ó. Input. Entre colchetes. Type. Submit. Width. E que eu vou colocar, ó, 50 pixels. Opa. De largura. Vou mudar a cor de fundo. Background color. Verde aqui. Vou colocar uma altura também. 35 pixels. Ok. Tirar a borda, né? Colocar aqui pointer. Ponto e vírgula. Color. Eu vou colocar aqui FFF. Ctrl S para salvar. Tudo certo, né? Então esse seletor atributo só funciona com o atributo type? Não. Você pode utilizar outro atributo também. Eu poderia utilizar aqui o name, tá? Tem aqui name e-mail. Ao invés de type e-mail, vou colocar aqui, ó, name igual e-mail. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Bom, se eu tirar, colocar um name que não existe, por exemplo, telefone, e atualizar, não vai funcionar, certo? Name, e-mail. Então isso funciona com qualquer atributo, certo? Atualizar aqui. Tudo certo. Então por hoje é só, galera. Até a próxima.